E o assunto é o cadastro ambiental rural. E atenção para as informações, a gente vai mostrar um estudo realizado por uma revista americana que apontou que apenas o registro ambiental rural, o CAR, não foi suficiente para coibir ou evitar novas derrubadas e estimular a recuperação de pastagens desmatadas, principalmente na Amazônia. Mesmo com a burocracia e com as penalidades, que realmente aí tem um alto custo, acabou a demora na emissão das multas de infrações, acabou incentivando a derrubada. E esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre a eficiência do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ao meu lado, João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, seu João Pedro. Mas falando em eficiência, o CAR, criado em 2012, ele realmente cumpre o seu papel? Olha, no Brasil, tem muita iniciativa, o que falta é terminativa. Não adianta você fazer um banco de dados excepcional, como foi feito o CAR, em que os produtores rurais do Brasil inteiro se mobilizaram para prestar essas informações, e virar um arquivo morto. Por quê? Porque tem que ter ações a posterior. Bom, nós temos essa região, então esses problemas, o que vai ser feito para equacioná-lo? E outra coisa, o poder público ele não precisa ter uma ação meramente punitiva, ele tem que ter uma ação muito mais proativa. Pegar as experiências que deram certo, divulgar, mostrar, conscientizar. Dar exemplo, Dar exemplo. Muitas vezes o produtor, não é que ele não queira, não queira fazer, ele não sabe fazer. Então era importante ele ouvir as experiências. Você pega o município com Lucas do Rio Verde, de Mato Grosso, há anos atrás ele ia ser colocado no index dos municípios proibidos e tal. O que fizeram os produtores? Se organizaram, entre eles fizeram um trabalho, recuperaram as matas, os caras chegaram a plantar floresta com uma plantadeira de soja, pagavam os índios coletavam semente de árvores nativas, adaptaram as plantadeiras, ou seja, quando você tem boa vontade, você tem capacidade gerencial para fazer as coisas acontecer, acontece. No Brasil não, no Brasil fazem um negócio, fazem isso aqui, fazem um bruta banco de dados. O que vai servir esse banco de dados? Para os que falam mal do Brasil, falar que o Brasil não está cumprindo o negócio. Para os que não falam mal do Brasil, as coisas, os que fazem o crime, o que desmatam e tal, eles falam, pô, agora não aconteceu nada, eu vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Porque o criminoso, o que faz uma ação ilegal, ele mede, olha, se eu fizer, eu tenho esse risco. Agora, se ele vê que não tem risco, ele vai fazer. Então, e a pessoa que leva a sério acaba sendo punida, penalizada, extorquida, etc, etc. Então, o que tem que ser feito? Principalmente uma ação proativa. Envolver a sociedade como um todo, todos os elos da cadeia, para que trabalhem para resolver os problemas. Quantas vezes você escutou falar em revitalização do São Francisco? Eu escutei dezenas de vezes. O que aconteceu até agora? Nada. E vai continuar nada. Por quê? Porque o poder público, ele extorque a sociedade de um volume brutal de impostos. 35%, 36% do PIB vira imposto. O que vira esse imposto? Na área federal, vira para pagar o déficit da Previdência e para pagar a folha. O resto não sobra dinheiro. Então, você criou classes que se beneficiam desse dinheiro público e não retornam para a sociedade o trabalho. É o exemplo do CAR. Ou seja, era para ter o CAR foi feito, o produtor fez o dever de casa, cumpriu a tarefa e ficou nisso mesmo. Então, poderia ser feito um trabalho muito bom em cima disso, confirmar para o mundo, não é mostrar, confirmar para o mundo que o Brasil é um dos países que mais protege o meio ambiente, tem uma legislação ultra restritiva, que cria problemas homéricos para os produtores para atender isso aí, e um exemplo desse do CAR virou um arquivo morto. Eu vou convidar você de casa para dar uma olhadinha nos números atualizados até junho de 2017, um panorama aí brasileiro para que a gente possa visualizar como vem sendo o cadastro ambiental rural. Está lá o CAR em números, dados até 30 de junho de 2017, 4.200.000 imóveis cadastrados, 397.800.000 hectares de área cadastrável, superior a 100% de área cadastrada, 412.900.000 hectares já cadastrados. Números que o senhor considera de que forma? Positivos? Olha, o produtor fez o dever de casa, ele fez o trabalho dele. Agora a devolutiva que é diferente. Agora o poder público. Quando você olha isso aqui, você vê a metade do território, menos da metade do território. O resto do Brasil, o que é? Teoricamente,
É floresta nacional, é parque nacional, é área indígena, é áreas daqui, ou seja, mais da metade do país está bloqueado para qualquer outra coisa. Então, o foco e a questão de fiscalização bate em cima daqueles que trabalham, que produzem. Então, isso é uma inversão de valores. Ou seja, nós precisava proteger o que é para ser protegido e apoiar aqueles que precisam fazer algum trabalho de recuperação. Não é todo, não é 100%, mas tem alguns casos que tem que fazer. Porque no passado, pega São Paulo, por exemplo, no passado se obrigava a desmatar, no passado que eu digo, uns 80 anos atrás, 90 anos atrás, obrigava a desmatar até a barranca do rio, para controlar a febre amarela e outras coisas mais. Aí mudou. Mudou. Hoje se vê a importância das matas ciliares, a importância dos corredores biológicos, que ligam uma área a outra, que os animais possam andar no meio dele. Ou seja, isso mudou. Agora, o produtor está disposto a fazer isso. Aqui no estado, por exemplo, eu conheço projetos que... Tem até números da região centro-oeste, se tiver, pode colocar já a produção enquanto a gente vai falando. Pode continuar. Aqui no estado tem uma grande empresa de reflorestamento que ela tem uma área muito grande de reserva de mata nativa. Ela desenvolveu trabalhos há mais de 20 anos que vem desenvolvendo trabalho, mostrando que muitas vezes o simples fato de você cercar a área, não deixar, especialmente a braquiária invadir, tomar conta, evitar fogo, há uma regeneração natural. Na Amazônia é muito comum isso. Houve processo de desmatamento, houve uma degradação das pastagens, foi meio abandonada, a floresta volta a se recuperar. Então, exemplos iguais a esses poderiam ser replicados em todo o território nacional. A gente vê a participação do Centro-Oeste, 93,7% de área cadastrada. E a gente pode passear aí todas as regiões brasileiras, Nordeste, 80,3%. E o que falta, muitas vezes são áreas de obrigação da União. Por exemplo, assentamentos. Qual é a área que nós temos de assentamento no Brasil? 60 milhões de hectares, 70 milhões, é mais do que área plantada com grãos, só no assentamento. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes o próprio órgão federal, como o caso do INCRA, não consegue fazer cumprir a lei. Ou seja, se você olhar na região norte, por exemplo, Pará, que é um estado 100% de área cadastrada na região norte. Lá tem muita área que é uma área que não cadastrável, que seria uma área de reserva, etc. No Sudeste também, ou seja, alguma coisa está errada ali, porque ou entrou em áreas que não eram para ser... É verdade, foi além. Além disso aí. Então, o que precisa fazer é pegar esse cara, trabalhar ele e, região por região, respeitando as características regionais, envolver a sociedade, envolver toda a cadeia, que com certeza avançaria muito. Hoje, quando a gente fala na região, no Nordeste, os rios estão secando, por quê? Porque não houve uma preocupação no passado de proteger. O São Francisco, que é o principal rio da região, se você olhar as veredas, né, especialmente em Minas Gerais, onde que as nascentes do rio existem, muitas vezes foram desmatadas, entrou fogo, queimou, uma ocupação clandestina. Ou seja, isso o usando imagens satélite, usando equipe técnica, fazendo um trabalho sério, poderia fazer um grande programa de recuperação. Só que virou letra morta, virou mais um arquivo morto. Tá certo. Informações para a gente poder acompanhar como vem sendo a eficiência do cadastro ambiental rural, produtor rural fazendo a tarefa de casa, agora a devolutiva é que não acontece aqui no Brasil. Falta terminativo, falta chegar até o ponto das coisas acontecerem. Tá certo. Olha, informações com o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Curti Dias. Muito obrigada pelas informações. Tenho certeza que o produtor concorda com tudo que o senhor falou, viu? O Brasil tem que reconhecer que se existe meio ambiente saudável no Brasil, graças ao produtor rural que protege a água, protege a vida selvagem. Diferente que muito ambientalista gosta de falar, né? Os barbudinhos são complicados. Tá certo.